Bom dia, pessoal. Vamos dar então prosseguimento à nossa disciplina. Hoje eu gostaria de falar do princípio da incerteza de Heisenberg, seguido do modelo de Bohr e do espectro de hidrogênio. Antes de começar, eu queria agradecer aí os feedbacks positivos. Fico bem contente e principalmente por saber que vocês estão utilizando o vídeo e que está agregando de alguma forma aí na assimilação dos conceitos por vocês. É importante lembrar que não basta só assistir os vídeos, tá, pessoal? Vocês têm que ir lá, pegar os capítulos, a bibliografia que foi dada, do Peter Atkins, e dar uma lida, ok? Fazer exercício, é assim que a gente consegue fundamentar os conceitos. Bom, na aula passada a gente viu sobre dualidade onda-partícula. Dualidade onda-partícula fala o quê? Que partículas lá, no caso do elétron, pode se comportar tanto como uma partícula, tanto como uma onda. É difícil de visualizar isso no dia a dia, certo? Porque esse tipo de fenômeno não acontece na escala macroscópica. Acontece em escala muito pequenininha ali, na escala microscópica. Então, você tem que tentar absorver esse conhecimento que eu imagino que é abstrato, certo? É um pouco abstrato de entender isso, mas é de fato como a natureza se comporta. Então, a partícula, o elétron, ora se comporta como onda, em determinado experimento, ora vai se comportar como partícula. Na verdade, você não consegue definir um ou outro, é as duas coisas, ok? Então, quando você fala de partícula, você tem necessariamente, se você pensar na mecânica clássica aí, você consegue determinar a posição, certo, com certa precisão. Agora, se você falar numa onda, pensa numa onda, por exemplo, você toca um violão, você bate na corda do violão, aquela onda ela está totalmente delocalizada ao longo da corda. Fica um pouco mais complicado ali você falar de posição, certo? Aí que entra o princípio da incerteza de Heisenberg. Bom, Heisenberg é esse senhor aqui, é um físico, e ele propôs o seguinte, pessoal. Opa, tem uma coisinha aqui, deixa eu apagar. Ele propôs o seguinte, que existe então uma relação entre a incerteza de você conhecer a posição, certo? Em relação ou inversamente proporcional à incerteza de você conhecer o momento dessa partícula. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você conhece bem a posição dessa partícula, ou seja, você tem uma baixa incerteza, você necessariamente vai ter uma alta incerteza ou uma baixa precisão aí de você conhecer o momento linear dessa partícula, porque elas são inversamente proporcionais. Veja que esse ΔX e ΔP, esse delta está relacionado com a incerteza, tá, pessoal? Não está relacionado com a variação de deslocamento, por exemplo, que vocês viram lá em mecânica geral. Isso aqui, na verdade, é um desvio padrão, é um valor, é um desvio padrão que está associado aí com uma margem de erro de mensurar essas variáveis, ok? Então, isso aqui, a multiplicação dessas duas coisas tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2. H cortado vocês já sabem. Desculpa, H vocês já sabem. H cortado é o que? H sobre 2. H é a constante de Planck dividido por 2π. Por que isso? Porque isso facilita um pouco a notação e os cálculos lá na frente, quando você usa a mecânica quântica. Então, usualmente você pode ver H cortado às vezes, ok? É só lembrar que isso aqui é H sobre 2π. Então, o princípio também você já sabe, ok? Eu não vou explicar de novo, mas você já sabe o que é um princípio. Então, Heisenberg foi lá e postulou um princípio aqui, certo? E o inverso também é verdadeiro, ok? Se você, então, não sabe exatamente onde está essa partícula, você tem uma alta incerteza nela, você necessariamente vai ter agora uma baixa incerteza, uma maior precisão de conhecimento desse momento linear dessa partícula. Então ela vai ser inversamente proporcional.
Eu vou fazer um exemplo que eu vi na Khan Academy, bem legal, que eu acho que vai ficar claro esse conceito. Por exemplo, você tem um número que está correlacionado à incerteza de medir x e uma incerteza de medir momento linear. A multiplicação desses dois caras aqui vai dar 4. Vamos supor agora que eu diminua bem a incerteza de medir momento linear. Isso aqui tem que dar 4, certo, pessoal? Então, o que vai acontecer com a incerteza de x, da posição da partícula? Vai ter que aumentar, então aumentou. Agora eu quero saber exatamente, não exatamente, mas com uma precisão bem alta, aí, uma baixa incerteza de saber onde está a partícula. Vou colocar 0,5. Para manter 4, a gente vai ter que aumentar muito aqui esse ΔP. A gente vai perder, vai ter perder precisão, vai ter uma alta incerteza no momento, então isso aqui tem que aumentar, vai para 8. Ok? Então, se vocês analisarem, por exemplo, o átomo no modelo planetário, vamos pensar aqui, vou fazer uma continha rápida. De novo, tem um risquinho que não era para ter. Vamos falar inicialmente que o momento, pessoal, esse momento dessa partícula, desse elétron que está viajando aqui, ficou ruim? Aqui, pera. Com uma velocidade v, certo? Essa velocidade v, esse elétron está viajando a 2,2 vezes 10 a sexta metro por segundo, uma trajetória circular ao longo desse núcleo que é positivo. A gente pode calcular então a variação de momento, vocês sabem que é massa vezes velocidade. A massa do elétron é dada por esse valor, 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. E vamos supor aqui que ele tem uma incerteza baixa, incerteza de 10%. Por que isso? Depois eu vou querer, eu estou forçando aqui um resultado para que a minha incerteza em ΔX seja bem alta. Então eu coloco uma incerteza baixa aqui em ΔP. Você vai fazer uma conta de massa vezes velocidade e vai incluir aí o 0,1 que está relacionado aos 10%. Eu não vou fazer a conta, ok? Mas se você fizer, você vai ter um valor aí de 2,0 vezes 10 a menos 25 kg metro por segundo. Bom, com isso, você pode usar então o princípio da incerteza de Heisenberg, ΔX, ΔP, vai ser o que? Maior ou igual a H cortado sobre 2. E a gente quer saber a incerteza de x, da posição. Você vai usar então o momento calculado, a incerteza no momento, que foi 10 a menos 25. H cortado sobre 2. Aí você faz a continha. Isso aqui vai dar 2,6 vezes 10 a menos 10 metros. Beleza. Bom, pessoal, você tem um valor, a imprecisão de medir x é de 2,6 vezes 10 a menos 10. Se a gente olhar a escala do nosso átomo, o raio aqui, pessoal, você mediu o raio, está na ordem de 5,3 vezes 10 a menos 11. O diâmetro, que é 2 vezes o raio, a pegada de ponta a ponta aqui, vai para 1,6 vezes 10 a menos 10. Então, isso aqui, pessoal, o diâmetro, tem 1,06 vezes 10 a menos 10 metros. Só que a sua imprecisão, a sua incerteza aí na posição é de 2,10 a menos 6. Ou seja, é mais que o dobro disso aqui, pessoal. Então está fora de escala, né? Mas só para vocês terem uma ideia que se você sabe, então, tem uma noção, uma boa certeza aí do momento, a sua incerteza na posição vai ser tão alta que vai ser até maior que a escala do sistema que você está trabalhando. Você perde totalmente a certeza da posição dela. Então, isso, pessoal, esse tipo de argumentação, essa evidência,
já nos fala o seguinte, que esse modelo aqui, olha, será que é isso aqui mesmo? Será que de fato você tem um modelo planetário? Então já começa a colocar em xeque essa visão de um elétron circulando em torno do núcleo aqui, positivo. Por quê? Porque você não consegue ter uma precisão muito boa, por exemplo, quando você vai medir a posição, o ΔX aqui, vai ser bem alto. Então é difícil de falar onde que vai estar o elétron nessa trajetória. Então eu já estou te adiantando que esse modelo planetário ele não é um modelo muito bom. Mas é um modelo que em certas ocasiões funciona bem. Se a gente olhar esse modelo, que foi o modelo planetário que a gente falou que era o de Rutherford, ele tem um problema grave, pessoal. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, na época, segundo a teoria do eletromagnetismo, qualquer carga elétrica que é acelerada, ela tem que emitir energia na forma de radiação eletromagnética. Então, se a gente pensar no modelo de Rutherford, você tem uma partícula negativa que está viajando, certo? Ela deveria emitir radiação eletromagnética. Se ela emite radiação eletromagnética, ela perde energia. Então, essa partícula, segundo a teoria clássica aí do eletromagnetismo, se ela está viajando e essa carga, quando viaja, emite radiação eletromagnética, ela perde energia. Se ela perde energia, o que é para acontecer? Ela vai, à medida que isso vai caminhando, ela vai se aproximando cada vez mais do núcleo até interagir com ela, com a carga positiva. Não era esperado isso para você? A gente está falando que tem uma carga positiva, uma carga negativa. Tem uma atração aqui, certo? Então, o que é esperado? Deveria ter uma atração aqui. Então, o que é esperado? Que essa partícula vai emitindo radiação eletromagnética e a sua trajetória siga mais ou menos aqui até colidir com a carga positiva. Bom, aí que entra o novo modelo que a gente vai discutir, que é o modelo de Bohr. O modelo de Bohr, pessoal, ele fala, olha, eu vou fornecer alguns postulados, e esses postulados vão descrever esse modelo e vão evitar alguns problemas, como esse problema aqui de emissão espontânea de radiação eletromagnética. E o que o Bohr fez? Ele impôs, na verdade, algumas características no seu modelo. Ele falou o seguinte, por exemplo, os elétrons giram em torno ao redor do núcleo, estou lendo esse aqui, ó. Os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas bem definidas, até aí tudo bem, e espontaneamente ao fazer eles não irradiam energia. Bom, Bohr fala, não, eu não quero que ele irradie energia, eu quero que ele fique girando em torno do núcleo, como o Rutherford falou ali, modelo planetário, quer que fique girando ali em torno do núcleo, mas eu não quero que ele irradie energia. Foi assim que ele falou. Ele falou assim, vai funcionar dessa forma, meu modelo eu quero que funcione dessa forma. Qual outro postulado que ele falou? Bom, o elétron, quando passa de uma órbita para outra, ele emite ou absorve energia. A gente vai discutir isso em detalhes. Então, o modelo de Bohr é esse aqui, pessoal. Então, você tem o núcleo ele tem prótons e nêutrons, certo? A carga vem do próton, a gente não discutiu esses detalhes, mas você tem a carga aqui do núcleo tem que ser correspondente à carga, a soma das cargas dos elétrons, e você tem os nêutrons que não têm carga, ok? Bom, então você pode ter várias órbitas, por exemplo, você tem essa órbita aqui, você tem essa órbita aqui, essa órbita aqui, essa órbita aqui. E você tem vários elétrons, por exemplo, ocupando algumas órbitas. São essas bolinhas aqui. O que ele fala principalmente? O primeiro postulado,
Então o postulado, pessoal, dele, depende de onde você vai pegar a bibliografia, vai de 3 a 4, ok? Aqui eu tentei simplificar, coloquei 3 postulados. Mas a ideia é o seguinte, a ideia é que, então, você pode, então, o Bohr fala, não, eu quero que o meu elétron fique girando aí em torno do núcleo, certo? E fazendo isso, ele não vai irradiar energia de forma espontânea. Não vai fazer isso. Então, portanto, isso, o elétron vai ficar circundando aqui. Outro ponto, pessoal, é que se o elétron, quando ele passa de uma órbita para outra, ele vai emitir ou absorver energia. Então, deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. Fazer um verde. Vamos supor que eu estou com esse elétron aqui, certo? Se ele ganhar energia, ele pode passar para outro nível, por exemplo, para cá. Ou, se eu dar uma energia maior, ele pode vir para cá. Só que aqui não é o estado fundamental ou estado de menor energia dele. Ele não quer ficar aqui. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai voltar. E quando ele volta, ele perde essa energia que ele ganhou. Ficou meio bagunçado aqui, mas eu vou mostrar em detalhes como é que funciona isso, ok? Só para adiantar o processo aí. Então, quando o elétron passa de uma órbita para outra, ele emite ou absorve energia. Terceiro, a energia de um elétron não pode apresentar qualquer valor de energia. Essa energia é quantizada. Isso é extremamente importante. Aqui, então, Bohr inclui a quantização de energia proposta lá atrás, né, por Planck, depois demonstrado por Einstein, que, de fato, cada órbita dele aqui vai denotar o nível de energia, por exemplo, aqui vai ter um nível de energia, aqui vai ter outro nível de energia, aqui vai ter outro nível de energia, aqui também, mas não é qualquer valor. Tem que ser um valor quantizado, vai ter um quanto associado a cada nível de energia aqui. Ok? Então, esses aqui são os postulados de Bohr. Vamos mostrar agora esse caso aqui. Esse caso onde a gente observa transições eletrônicas e absorção e emissão de energia. Então, pessoal, a gente vai dividir esse processo em algumas etapas, de uma etapa 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. A primeira, o elétron vai colidir com o fóton. Então, vamos desenhar aqui esse modelo. Você tem um núcleo positivo, você vai ter o elétron, eu vou fazer o elétron de vermelhinho, está viajando ali em torno do núcleo, e você vai ter um fóton, vou desenhar o fóton como um roxo, ele vai colidir então, está vindo aqui, vai colidir com o elétron. Então esse é o fóton, esse aqui é o elétron. E quando houver essa colisão, pessoal, então etapa 1, a gente vai para a etapa 2. Etapa 2. A gente vai ter então esse fóton retirando esse elétron. Então vou desenhar a trajetória aqui do fóton, ele vai ricochetear e vai ir para cá, por exemplo. E esse elétron ele vai sair nessa direção. Então essa energia absorvida do impacto do fóton é utilizada para retirar o elétron dessa órbita. Então aqui, vamos desenhar aqui em amarelo, aqui é como se tivesse ocorrido um impacto, ok? Depois nós vamos para o caso em que, agora
essa órbita aqui que a gente desenhou, eu vou desenhar ela de pontilhado. E vou desenhar a órbita agora em que o elétron vai estar. Espera aí, que é difícil desenhar aqui. Ok? Então, o elétron agora atingiu uma energia superior, porque ela ganhou essa energia da colisão do fóton. E veja que o elétron ele não pode assumir qualquer energia. Ele vai assumir uma energia específica, uma energia quantizada. Deixa eu desenhar o núcleo e desenhar que essa aqui é a etapa 3. Bom, então a etapa 3, a energia o suficiente para colocá-lo em um nível de maior energia, porém instável. Então o elétron ganhou energia do fóton, subiu aqui para um nível maior de energia, só que para ele é ruim aqui. Por quê? Porque o nível de maior energia é uma condição instável. Ele vai tender a retornar. Então o elétron tende a retornar ao estado de menor energia ou mais estável, emitindo radiação eletromagnética, que é o ponto 4 aqui. Então, de novo, vamos desenhar aqui a órbita inicial, o núcleo. Agora, a órbita que ele estava antes. Tá bem ruim o desenho, né? Mas eu acho que dá para você entender. Então, agora o elétron, ele voltou para cá, pessoal. Agora, vamos supor, ele estava aqui e voltou para cá. Ele teve que perder energia, certo? Porque se ele ganhou na condição aqui do choque com fóton, para ele voltar, ele vai ter que perder essa energia. Essa energia, pessoal, sabe como que ela sai? Na forma de energia eletromagnética, energia Hν. Então, você pode, considerando aí o postulado 2, que a gente falou de Bohr, né? Quando o elétron passa de uma órbita para outra, ele emite ou absorve energia. Então, nessas transições eletrônicas, pessoal, ou seja, quando o elétron vai de um nível para o outro, se ele vai para níveis maiores, ele vai ter que receber energia. Se ele vai para níveis menores, ele vai ter que liberar essa energia. Sempre lembrando que o sistema ele vai tender ao estado de menor energia. E isso necessariamente é o estado mais estável. Ok? Então existe uma tendência natural ao elétron voltar para cá. Aí você fala, professor, mas por que isso? Por que sempre o estado de menor energia? Bom, existe sim uma justificativa para isso e a gente vai ver mais para frente. Segundo a lei da termodinâmica vai dizer isso para a gente. Mas o que eu quero mostrar é que se você olhar na natureza, tudo parece tender sempre ao estado de menor energia. Ninguém quer ficar no estado com energia maior, todo mundo quer uma energia menor. Ok, bom, agora que a gente já viu o modelo de Bohr e a gente tem uma noção aí em como que ocorrem essas transições eletrônicas, a gente vai ver então o espectro de hidrogênio. Bom, isso aqui, pessoal, é um experimento simples, onde você tem um tubo, esse é um tubo aqui, que contém hidrogênio, certo? Aí o que eles fazem? Eles aplicam uma diferença de tensão, uma diferença de potencial aqui, dá uma descarga nesse gás, e o que vai acontecer? Ele vai emitir radiação eletromagnética. Veja, a gente deu energia, nesse caso uma energia elétrica, essa energia o átomo absorveu, e como resultado, foi observada a emissão de radiação eletromagnética. Olha, faz sentido para você, certo? A gente recebeu energia, o elétron sofreu uma transição, como nesse caso, e ele volta ao seu estado fundamental, ou estado de menor energia, ok? E quando ele faz isso, você pode pegar essa radiação eletromagnética e separar ela utilizando um prisma, e você vai ver que essa radiação ela vai, se você utilizar um projetor aqui,
você vai ver que o espectro dela, pessoal, não é um espectro no contínuo. Dá uma olhada aqui. O espectro vai ter algumas linhas características. Aqui vai ter uma linha no vermelho, vai ter uma linha no verde, então uma linha no vermelho, uma linha no verde, uma aqui na azul com violeta e outra na violeta. Lembra que a gente falou que no visível a gente consegue visualizar as cores, certo? Então, em cada cor tem uma frequência e uma energia associada. A gente indo daqui para cá, está aumentando a energia. O que a gente está vendo então? A gente está vendo a emissão de radiação eletromagnética proveniente de diferentes níveis de energia do átomo de hidrogênio. Então, veja que ele não vai emitir radiação eletromagnética na faixa do contínuo. Não vai ser contínuo, vai ser discreto. Por que é discreto aqui? Por que é discreto? Porque cada cor representa aí um nível de energia e uma energia quantizada. Ok? É uma energia quantizada. Ah, professor, ele pode emitir a radiação para cima aqui, para baixo? Pode. É que aqui a gente está mostrando só no visível. Então você tem as séries de Lima, séries de Balmer, vários outros tipos de séries ali. Algumas são na região do ultravioleta, outras são na região do visível, e assim vai. Então depende onde esse elétron foi parar, quando ele recebeu energia, quando ele voltar, ele vai emitir uma radiação. Então dependendo do nível que ele tiver, ele vai emitir uma radiação específica. Ou, por exemplo, na região do visível, na região do ultravioleta, e assim vai. Então esse é o caso aqui que eu queria mostrar. Vamos supor que você tem esse aqui, deixa eu fazer uma cor diferente aqui. Essa cor aqui, não. Essa aqui. Vamos supor que a gente está aqui. Esse aqui é o nível 1, certo? Esse aqui é o nível 2. E assim vai. Nível 3, nível 4 e assim vai. À medida que a gente vai subindo de nível, pessoal, isso aqui vai aumentando a energia, certo? Porque você precisa de mais energia para colocar o sistema cada vez mais afastado do núcleo. Quando esse elétron tem de voltar ao seu estado mais fundamental, o que vai acontecer? Você vai ter uma transição eletrônica. Essa transição eletrônica, para ocorrer, vai ter que perder energia o sistema, o elétron. Então, quando o elétron perde energia, ele vai emitir uma radiação que vai depender da distância, por exemplo, desses níveis. Aqui ele considerou do nível 2 para o nível 3. Então, se a gente fizer uma transição do nível 2 daqui ao nível 3, a gente vai ter uma irradiação que vai ter energia com energia no vermelho. Se a gente vir daqui no nível 4 para o nível 2, a gente vai ter que desprender mais energia. Esse desprendimento de energia, então a gente sabe que o azul esverdeado, tem energia maior que o vermelho, certo? Então, para ele sofrer essa transição, ele vai ter que liberar mais energia. Então, portanto, ele tem que liberar uma energia acima com uma frequência maior. E assim vai. Por exemplo, aqui é o nível 5, se eu não me engano, certo? Até o nível 2, ele vai liberar no ultravioleta. Então, quando você vê o espectro, você vê o espectro assim, ó, com riscas violeta, azul e vermelho, correspondente a essas transições. A gente pode, pessoal, representar, em vez dessas órbitas aqui, a gente pode representar esses níveis de energias por alguns risquinhos aqui, ó, igual o jeito que está aqui, ó. O jeito que está aqui, ó. Ok? Então eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou falar que o nível de energia 1 está aqui, N igual a 1. Depois o nível de energia 2 está aqui, N igual a 2. Veja que eles não são igualmente espaçados, pessoal, é diferente. Ele vai decaindo rapidamente aqui. N igual a 3, depois vai ficando mais juntinho, N igual a 4. E assim vai
até n igual a infinito. Quando você tem n igual a infinito, é a condição em que o elétron já nem está mais ligado ao átomo. O elétron foi ionizado. O átomo foi ionizado, desculpa, ionizado. E o elétron foi retirado aí do átomo. Elétron retirado. Então, você pode ter transição, vamos supor, do vermelho, que ele foi do nível 2 para o nível 3, você tem essa transição do elétron que veio daqui e sofreu esse decaimento para cá. E quando sofre esse decaimento, ele decai e libera energia no HNI, por exemplo, no vermelho. A gente tem o azulado, que saiu da onde? Saiu do 4 para o 3. Não, desculpa, do 4 para o 2. Então, do 4, vou fazer aqui, do 4. Do 4 para o 2. Aqui, ele vai também liberar uma energia HNI, agora só que no azul. Então, pessoal, o que acontece? Quando você tem lá a descarga elétrica e os elétrons ganham energia, o elétron que está aqui, ele pode sair e ocupar diferentes níveis de energia lá em cima. Pode ocupar aqui e decair para cá, certo? Pode ocupar aqui e decair para cá. E cada nível de energia correspondente, cada transição você vai mensurar aqui nesse espectro e você vai perceber então que a energia é quantizada de fato. Não é qualquer valor, depende do valor específico aí. Então, para finalizar, pessoal, a gente tem aqui a equação, a equação empírica de Heisenberg, que descreve essas transições eletrônicas. Empírica, pessoal, porque o sistema que ele observou, o que ele montou aqui, essa equação, é uma equação basicamente sem nenhuma prova teórica, nenhum embasamento que foi desenvolvido e chegou nessa equação. Isso aqui é uma equação que foi baseado simplesmente nas observações que ele teve. Então ele foi lá, mediu várias vezes e viu que o sistema se comporta assim. Isso é uma equação empírica, é baseada basicamente no experimento. Okay? Não é fundamentada ou calculada, obtida de qualquer dedução teórica. Então, o que ele relaciona? Um sobre pelo comprimento de onda, que nada mais é que a frequência dessa onda, vai ser igual a uma constante de Heisenberg, que é esse valor aqui, 3,29 vezes 10 a 15 Hz, e você consegue estipular os níveis N1 e N2, né, que seriam os níveis correspondentes, vizinhos ali. Então, se você sabe o nível que ele está, nível 1, nível 2, você sabe a constante de Heisenberg, você consegue calcular o comprimento de onda ou a frequência de radiação emitida dessa transição eletrônica, ok? Então, se eu não me engano, tem um exercício aí que eu passei para vocês utilizarem essa equação de Heisenberg. Então, isso aqui é uma equação empírica e depois a gente vai ver como isso se correlaciona, esses valores se correlacionam com o cálculo da energia ou da frequência ou do comprimento de onda por uma teoria que foi baseada na equação de Schrödinger, ok? Então isso eu vou discutir no próximo vídeo. A gente vai falar agora a introdução de fato da mecânica quântica, a equação de Schrödinger e as funções de onda para descrever o estado desses elétrons aí, ok? Então por agora é só, pessoal. Muito obrigado e bom estudo aí para vocês.